Ó, pessoal, aqui a gente está falando sobre os elementos básicos do teatro, tá? Aí, na apostila mesmo, na página 70, tem cenário, iluminação, maquiagem, figurino. Agora a gente está falando especificamente sobre o cenário, que é um elemento básico do teatro muito importante. E nós estamos vendo também que o cenário ele não é utilizado apenas em teatro, tá? Lá na página 72, vejam, lá nesse último parágrafo aqui da página 72, queridos, ó, o cenário não é um elemento utilizado apenas em peças teatrais, mas também em filmes, espetáculos de dança, festas populares e religiosas, apresentações de música ao ar livre, shows e encenações de artes visuais em museus de arte. Em todos os lugares, o cenário é utilizado, tá? Todos os lugares onde tem alguma apresentação artística, tá? Fala, Pedro. Eu já fui ator de 2 teatro. Nossa, que bom! Olha só, depois eu quero um autógrafo, hein, Pedro? Tá bom? Isso vai facilitar bastante o trabalho de vocês, se vocês já participaram de alguma apresentação, porque eu vou passar um trabalho nesse sentido, viu? Ó, lá na página 73, como a professora estava dizendo no começo, por exemplo, no teatro contemporâneo, não precisa necessariamente de um cenário, não necessariamente, tá? Por exemplo, o teatro contemporâneo, ele pode acontecer em qualquer lugar, tá? Nós podemos estar andando na rua e aí um artista do nada começa a fazer uma apresentação, do nada, na praça, por exemplo, tá? Não precisa ter aquele cenário, entenderam? Nós podemos estar na sala de aula, tendo aula normalmente, de repente entra um artista de teatro e faz alguma apresentação, uma pré-apresentação, né? Uma prévia do que pode ser um teatro. Então, não necessariamente precisa de um cenário no teatro contemporâneo, tá? Mas é interessante a gente pensar que aquele teatro clássico, né, aquela coisa comum, a gente percebe mais antiga, né, mais elaborada. Existe o cenário e o cenário ele é para causar mais impacto, mais veracidade, tá bom? Na apresentação artística. Aí tá. Nos filmes, por exemplo, gente, não tem um cenário, ou o cenário do filme ele não é aquilo exatamente. Vocês já viram os filmes de efeitos especiais? Quem já viu só faz assim, ó. Os filmes de efeitos especiais, por exemplo, eles colocam o cenário depois de uma maneira digital ali, tá? Então, muitas vezes o artista, ele tá, ó, por exemplo, olha o Harry Potter aí na apostila de vocês. Ele não tá ali, né, voando numa vassoura. Ele tá ali fazendo uma apresentação ali num espaço todo programado para depois ser colocado em um efeito especial, tá bom? Então, depende muito da manifestação artística. Agora, lá na página 74, a gente vai falar da iluminação, ó. Em uma peça teatral, se temos um grande foco de luz em um único ator ou atriz, fica claro para o público que essa personagem é o elemento principal. Então, quando a gente pensa assim, luz teatral, o que é luz teatral? É quando tem um foco de luz, especialmente em cima de alguma pessoa, algum ator principal, ou alguma cena, ou algum cenário, para quê? Para aquilo se destacar, tá bom? Pessoal, agora não vai poder falar, tá? Pode abaixar a mão, esperar um pouquinho, depois a professora pergunta, tá bom? Então, a luz, ela também é importante na apresentação clássica de teatro? Muito importante, tá? E se essa peça for de terror? A gente não pode apagar toda a luz e deixar só uma lanterna no rosto, assim, para poder falar uma coisa de terror? Não vai ficar mais empolgante, mais medonha, né? A iluminação é modificada para garantir diferentes emoções à cena. Isso nós já sabemos, né? Então, assim, se é uma coisa mais clássica, mais assim, clássica não, mais tranquila, né? Mais harmônica, uma cena de uma princesa caminhando no campo. Vai estar tudo escuro e medonho? Não, vai estar tudo lindo, tudo claro, né? Meio azul, meio amarelo, né? Com aquela iluminação bem específica para aquela cena. E assim por diante, tá bom?
Lá na página 75 agora, gente, ó. Na Grécia Antiga, a iluminação era natural, porque como as cenas aconteciam ao ar livre, não tinha como fazer aquele foco de luz ali, né? Não tinha aquela iluminação ainda, né, gente? Porque é muito antes de Cristo. Então, não tinha ainda descoberto aquela luz teatral e tal, aquele efeito, e as coisas aconteciam ao ar livre, tá? Então, sempre a iluminação foi importante? Não, nem sempre. Mas, com a iluminação, nós conseguimos alcançar alguma expressão diferenciada, que é um elemento básico que pode ser utilizado a favor do artista, tá bom? Olha que coisa interessante aqui no finalzinho, ó. Na Idade Média, eram construídas igrejas com bastante vitrais, tá? Vitral é tipo uma janela de vidro desenhada. E como tinha vitral nas igrejas, aquela igreja ela ficava muito iluminada por dentro, porque antes as igrejas eram todas fechadas, não tinha muita iluminação. E como tinha vitral, elas ficavam muito iluminadas pela luz do sol durante o dia, tá? Então, algumas cenas teatrais aconteciam dentro da igreja para aproveitar aquela iluminação, tá bom? Isso é uma coisa interessante da gente observar também. Lá na página 76, ó, a partir do século XX, a luz se tornou um elemento indispensável. Indispensável, tá bom? Gente, ó, inclusive, aqui, por exemplo, tem uma fotografia de uma exposição de obra de arte em Londres, né? Que mostra como que a luz é essencial ali naquela exposição. Não é necessariamente num teatro, tá? Nessa exposição, por exemplo, a gente percebe que tem uma luz ali que dá um super destaque nas obras, tá bom? Lá na página 77. Alguém já foi em algum museu ou em alguma igreja, alguma coisa assim que não podia fotografar? Por que não pode fotografar, gente? Aqui tá falando, ó. Aquela luz da fotografia, aquele flash, né? Ele tem uma luz que libera ali, que acaba atrapalhando o brilho das obras, tá? Depois a gente lê direitinho sobre isso, que eu tenho medo de não dar tempo de explicar o trabalho, tá bom? A gente volta aqui qualquer coisa. Maquiagem, pessoal, é outro elemento básico do teatro. A transformação dos artistas e a maquiagem, ela é capaz, né, da transformação dos artistas e de evidenciar cada característica e personalidade de sua personagem, tá? Então, se é uma personagem que ela tem uma certa postura, a gente faz uma maquiagem para poder evidenciar aquela postura. E se é um personagem, por exemplo, eu vou colocar o João para representar um velhinho. O que eu vou fazer o João transformar num velhinho, gente? Eu vou maquiar o João, entendeu? Então, eu preciso maquiar aquele artista para ele poder virar, se transformar no personagem. Tudo bem? Até aí? Isso é claro, né, queridos? É interessante a gente observar, ó, lá na página 78. Na Grécia Antiga, os atores utilizavam máscara para caracterizar seus personagens e intensificar as expressões deles para o público. Na Grécia Antiga não tinha essas maquiagens ainda, eles usavam máscaras, tá? E tinham duas máscaras, a da tragédia e a da comédia. A da tragédia era utilizada para aquelas peças trágicas, né, que falavam de alguma peça, alguma coisa importante, alguma crítica e tal. A da comédia já era para peças mais como que a gente pode dizer? Mais banais, entendeu? Não assim uma coisa mais séria, tá? Que era como a comédia era vista naquela época, tá bom? Então, a da tragédia da comédia... Tanta máscara assim? Oi? Por isso que existem as máscaras assim? Sim, lindeza. Olha só, Alice, que isso é muito legal, porque a máscara da tragédia e da comédia, elas viraram um símbolo do teatro, não é? Em todos os lugares, quando a gente se fala de teatro, ou tem alguma coisa sobre teatro, tem ali a máscara da tragédia, que é aquela, né, com a boquinha para baixo, e a máscara da comédia, que é com a boquinha para cima, tá bom? Mas elas eram bem diferentes. Se vocês quiserem pesquisar depois na internet como que elas eram, eu acho interessante. Sabe outra coisa legal, gente, sobre o teatro grego e as máscaras? Na Grécia Antiga, só homens podiam interpretar, as mulheres não podiam, só os homens.
E quando tinha um personagem feminino, sabe o que eles faziam? Os homens usavam uma máscara feminina, mas não colocavam uma artista mulher, tá? Aí, olha só, depois a gente tem uma coisa interessante aqui falando, né, sobre no século XVIII, esse tipo de maquiagem, gente, foi modificado, tá? Os artistas, eles começaram a usar uma maquiagem bem assim, que destacava muito, né, o rosto, tá? Observem aqui lá na página 78, ó, o rosto bem branco das pessoas e um batomzão bem vermelho. Por quê? Aquele batom, gente, quando a gente assiste um teatro, a gente não precisa fazer a leitura labial dos artistas para a gente poder entender melhor as coisas. Toda a expressão conta, tá bom? Lá na página 79 tem o Brad Pitt, quando ele protagonizou o filme O Curioso Caso de Benjamin Button. Não sei se vocês assistiram. Esse filme, ele fala sobre a história de um homem que nasceu com uma doença, e aí ele tinha a aparência de um idoso quando ele nasceu, e depois ele foi ficando criança conforme ele foi crescendo, tá? Então, isso aconteceu como? O Brad Pitt virou mais novinho quando ele interpretou? Não, gente, isso tudo foi maquiagem, tá? Foi um efeito ali, né? Especial, tá? Depois tem outro exemplo que é o filme Extraordinário, também, né? Toda uma maquiagem e tal. Eu assisti. Ótimo, legal. Aí, gente, o filme Extraordinário é maravilhoso. Não sei se vocês assistiram. Se não assistiram, assistam, porque vale a pena, tá? E também Ele é um pouco triste. Ele é um pouco triste, né? Porque, olha só, é triste a gente ver como as pessoas são más às vezes, né? E como Ensina uma lição em passam tanto, por algumas prof. situações chatas e tal. É interessante a gente assistir para a gente ter uma evolução emocional, não é verdade? Mas vamos lá, ó. Figurino. O figurino e a maquiagem, eles descrevem a personagem antes mesmo da fala, tá? Então, por exemplo, o personagem entrou em cena. Dependendo do jeito que ele tá vestido ou maquiado, a gente já sabe a personalidade daquele personagem, tá bom? Aí tem lá falando sobre a Bela e a Fera e tal. Na dança, gente, lá na página 83, chegamos em uma parte que eu gostaria de chegar. Página 83. Na dança, todos esses recursos são utilizados de forma semelhante ao teatro. A diferença é que o cenógrafo deve pensar nos espaços livres do palco, ou seja, o palco não pode conter objetos que possam prejudicar a apresentação. Em relação ao vestuário, os figurinistas devem pensar em algo que permita ao dançarino fazer sua apresentação sem se preocupar em cair parte do figurino ou limitar o movimento do corpo. Na dança, também existe toda essa preocupação, tá? Com o figurino, o cenário, a maquiagem, tudo, com tudo. A iluminação, com tudo, tá? Inclusive, é legal, professora, eu acho que é legal eu falar que, por exemplo, quando eu fui me casar, né? Dia do meu casamento, eu gostaria de ter dançado uma dança lá com o meu esposo. Só que o meu vestido era tão ruim, tão pesado, que eu não conseguia me mexer do jeito que eu queria, tá? Então, o vestiário, né, o figurino da pessoa, do dançarino, do artista, é muito importante, porque se não for fácil dele se movimentar, fazer os passos, não dá para usar aquele figurino, coloca outro, tá? O pessoal aí que dança, né, em academias de dança já sabe disso. O figurino, ele é todo experimentado. Antes da apresentação final, a gente tem que fazer uma dança com o figurino, não é verdade? Então tá. Pessoal, agora eu quero que vocês vão... Aí nós temos aqui na apostila alguns artistas que fizeram obras de arte, né? Onde a própria obra era o cenário, como o Hélio Oiticica, tá? Depois a gente tem o Roy Lichtenstein, que é um artista do pop art também, tá? Que ele também trabalhou o cenário. Olha só, ele recriou a obra do Van Gogh, né? O Quarto do Artista, com instalação, tá? Ele montou aquela instalação. Esse mesmo Roy Lichtenstein, ele tinha uma característica muito específica de fazer imagens como se fossem histórias em quadrinho, tá? Então, ele tem as obras dele, elas são bem expressivas. Ó, essa da página 87
é uma mulher toda maquiada, tá? Com a característica bem própria do Roy. Tudo bem? Ok? Todo mundo faz ok para mim? Isso. Agora, meus amores, vocês vão abrir na página 92, 93, coreografando a dança. Todo mundo tá prestando atenção, Luísa? É que meu tio, ele tava com o telefone que eu tinha antes, daí eu esqueci de tirar o negócio de desbloqueio, daí eu tive que falar pra ele. Tá bom. Vamos prestar atenção aqui que agora a Pro vai passar um trabalho, tá bom? Todo mundo olhando aqui pra Pro, gente. Lá na página 92, 93, coreografando a dança. Gente, nós que somos pessoas estudadas artisticamente, nós já temos um conhecimento vasto sobre arte, história da arte e várias linguagens artísticas, não é verdade? Vários, inclusive, dessa sala já são artistas. Nós sabemos a importância e toda a característica da dança, tá? Eu lembro, inclusive, que no comecinho do ano vocês montaram uma coreografia, lembra? Que a professora até pediu pro Lucas apresentar e tal. Eu sei que o Lucas é um dançarino também, né? Né, Lucas? Profissional. Então, tá. Então, a gente sabe que existem vários estilos de dança diferentes, tá? Só que nessa apostila, nessa aula, está explicando sobre cada estilo diferente, tá? Lá na página 94 tem a dança e seus estilos. Aí depois está explicando em outras páginas os estilos diferentes de dança. Como, por exemplo, ó, o balé. Aí tem um texto enorme falando sobre o balé, tá? Tem várias bailarinas aí no grupo, né, queridos? Depois, na outra página, lá na página 96, tem falando sobre os passos do balé. Gente, é muito difícil. Eu já fui bailarina, já dancei balé. É muito difícil. Dói, dói, dói. Cada músculo que você nem imagina que existia, tá? Eu acho que é o esporte mais difícil, mais completo que existe é o balé. Por isso que eu gosto. Eu comecei com 3 anos de idade e terminei com 5. Lá na página 98, tá falando sobre o sapateado. Na página 99, a mesma coisa que o balé. Os passos do sapateado, tá? Depois, na página 100, tá falando sobre danças típicas brasileiras. Olha que legal. Danças culturais, né, da cultura brasileira, como, por exemplo, regionais de cada região, tá? O carimbó, olha lá, o carimbó, gente, ele apareceu bastante quando passou aquela novela que está reprisando, né, A Força do Querer, que a Ritinha dançava o carimbó, lembra? Não sei se vocês assistiram a novela das 8, mas eu acho que na nossa festa setembrina do ano passado teve o carimbó, tá? Ô, prof. Depois a gente conversa, amorzinho. Ó, depois lá na página 101 tem chimarrita, uma outra dança, tá? Na página 102 tem a catira e o maracatu, que são danças tradicionais de cada região também, tá? Aqui nessa unidade, então, tá falando sobre várias danças. Eu vou voltar agora e vou ler lá na página 94, rapidinho para vocês. A dança e seus estilos. Do mesmo jeito que existe vários estilos de artes visuais, né? Existem vários estilos de dança também. Do mesmo jeito que existem vários ritmos de música, existem vários estilos de dança. É importante que nós conheçamos, sabemos alguma coisa sobre cada estilo, tá bom? Saibamos alguma coisa sobre cada estilo, ó. A dança e seus estilos. A dança é uma expressão artística na qual as pessoas movimentam o corpo em sequência. Nossa, nós já estávamos cansados de saber disso, né? Esses movimentos formam um conjunto organizando movimentos ritmados e essa organização de passos é chamada de coreografia. Se está em negrito é porque é importante, tá, amores? Será que a coreografia é a mesma para cada tipo de dança?
Não, cada tipo de dança tem uma coreografia diferente, um ritmo diferente, um passo diferente, um figurino diferente, uma expressão diferente, tá? O que muda de uma coreografia para outra? Vamos conversar sobre essas questões e conhecer alguns estilos de danças mais populares e seus passos tradicionais na sessão seguinte. Então, nas próximas páginas estão explicando direitinho sobre alguns estilos de dança. Tudo bem? Agora a professora vai passar um trabalho para vocês nesses últimos minutinhos de aula. Prestem muita atenção. Depois eu vou escrever certinho a descrição do trabalho e vou mandar no grupo. Mas o mais importante é que vocês entendam agora a explicação desse trabalho, tá bom? Cada um de vocês vai criar uma coreografia para a professora. Essa coreografia que vocês vão criar pode ser o estilo que vocês quiserem, tá? Na apostila tem explicando alguns estilos. Heitor, depois você fala, tá? Depois vocês falam. Na apostila tem explicando alguns estilos, tá? Mas, por exemplo, na apostila não tem falando sobre o break, né? Que é uma dança de rua. Professora, posso fazer sobre o break? Com certeza. Professora, posso fazer sobre o balé? Pode. Pode fazer sobre o jazz? Pode. Pode fazer sobre o sapateado? Pode. Posso fazer sobre dança contemporânea? Pode. Cada um de vocês vai criar uma coreografia sobre algum estilo de dança que quiser, tá? Qualquer um que vocês quiserem. Tudo bem? Vocês vão criar essa dança, vocês vão pensar no cenário onde vocês vão apresentar essa dança. Vocês vão pensar no figurino. Que roupa vocês vão vestir para dançar? Vocês vão pensar na música, que é a sonoplastia. Que música que vocês vão dançar? Como que ela vai estar tocando? Vocês vão pensar na iluminação. Professor, eu quero fazer ao ar livre. Vou lá no quintal de casa. Pode ser. Professor, eu quero fazer uma luz teatral em cima de mim. Pode ser. Vocês que vão pensar. E aí vocês vão pedir para alguém gravar vocês dançando, tá bom? Vocês têm que dançar. Lembra que essa gravação tem que pegar vocês de corpo inteiro, tem que estar num cenário bem organizado, tem que estar com um figurino apropriado para a dança, pode ter uma maquiagem toda especial, uma pintura? Pode ter, tá? Tem que ter uma luz apropriada. Por exemplo, professor, eu gravei aqui, só que a luz de casa estava apagada, porque acabou a energia e aí estava apagada, não deu para ver direito. Gente, vai ser descontado. Tem que pensar direitinho na iluminação, tá bom? E aí vocês vão gravar um vídeo de 1 minuto e meio até 3 minutos. Pode passar de 3 minutos a minha dança? Não. Posso fazer uma dança de menos de 1 minuto e meio? Não. Tá? Professora, eu tenho 2 irmãos, eu sou trigêmeas. Posso montar uma dança junto com os meus irmãos? Cadê os trigêmeos? Posso montar uma dança junto com os meus irmãos? Né, Francisco, Dona Gabi, Manu? Pode, mas todos têm que dançar, tá? Ai, professora, o Francisco ficou sentado na cadeira e a Gabi e a Manu ficaram dançando em volta. Só a Gabi e a Manu vão ganhar nota, entendeu? Professora, eu tenho o meu irmão, é da minha sala, ou ele pode aparecer junto comigo no meu vídeo? Pode, mas você tem que ser o artista principal da sua dança. Entenderam? Todo mundo é obrigado a dançar balé? Todo mundo é obrigado a dançar balé? Não. Todo mundo é obrigado a dançar catira? Não. Não.
Cada um vai escolher o estilo de dança que quiser apresentar. Ensaia no lugar com o figurino, com a iluminação e com o cenário adequado. Grava o vídeo entre 1 minuto e meio a 3 minutos e manda para a professora. Tudo bem? Esse trabalho, ele não é para amanhã, ele não é para semana que vem, ele é para o dia 9/10. Tudo bem? Eu não sei dançar. Ah, meu amor, você vai ter bastante tempo para aprender, para ensaiar. Heitor, um artista que sabe criar uma paródia igual aquela que você criou, você não tem nada te impede de fazer nada na vida, meu filho. Professora, que eu sei escrever e fazer desenho. Mas desse jeito de dança, assim, exato. E quando a gente, olha aqui, quando a gente não sabe uma coisa, o que a gente faz? A gente se entrega para o não saber? Aprende. A gente aprende, inclusive se tratando Tanto que eu de sofri arte. para fazer a paródia. Eu não sabia fazer paródia. Então, aprendeu. Olha só, professora, eu morro de vergonha. Eu não quero que ninguém veja o meu vídeo. Ninguém vai ver além de mim e do Lucas, tá? Fica tranquilo. A gente não vai expor esse vídeo sem autorização de vocês ou dos responsáveis, tá? Agora, se por acaso, professora, o meu vídeo você pode postar onde você quiser. Aí a Pro vai lá, conversa com o responsável de vocês, fala assim, e aí, responsável, você deixa a gente publicar no Facebook? Aí o responsável fala assim, pode. Aí a gente vai publicar no Facebook, entendeu? Só com a autorização de vocês, tá? E dos responsáveis. Ô, Ju, só para finalizar, tá no finalzinho da aula deles, mas... Por incrível que pareça, eu tenho uns videozinhos no YouTube. Eu sinto até vergonha, mas é engraçado de ver depois. Que eu tô lá dançando jazz, acredita, Ju? Jazz. Eu vou procurar. Gente, eu posso depois mostrar pra vocês. Não vão acreditar que sou eu. Magrelo, muito antigamente. Muito bem. Pessoal, eu tenho uma dica para vocês. YouTube. YouTube é uma grande escola, né, de teatro, de dança, de música, de um monte de coisa. Tem muita informação. Então, pesquisem sobre aquela dança que vocês gostariam de desenvolver. Pode imitar danças de alguém. Não tem problema, né, Ju? Se eu copiar... Com certeza. Com certeza. No YouTube tem um monte de grupo de artistas, de dançarino, que ensina dança, por exemplo, da Beyoncé, né? De vários artistas, assim, que dançam super bem, né? De vários artistas muito interessantes, tá? Vocês podem pesquisar que lá vai ensinar direitinho, viu, Heitor? Não tem desculpa, não existe desculpa para não fazer esse trabalho. Tem. O Heitor eu acho que gosta de rock, né? Acha aí uma coreografia de rock muito maluca, muito massa. Bota um cabelão assim de roqueiro. Você não tem que pensar no figurino. Sabe uma dança que é super legal de fazer e tem vários vídeos com passos bem fáceis de fazer, Heitor, que eu acho que você vai gostar? Michael Jackson. Vou quebrar as leis da física aqui, ótimo. Tá? Só precisa ter aqueles, como que é o nome? Aqueles sapatos lá que tem uma encaixe de prego e colocar um prego no chão. Né? Não, mas tem alguns passos mais fáceis, tá? Do Michael Jackson, que dá pra fazer, tá? Tem várias danças bem legais. Vocês vão amar fazer esse trabalho. As meninas, cuidem com funk, hein? Porque se for pra fazer funk, pensa bem na música que não seja ofensiva, que não tenha palavras feias, e os gestos também, nada de gesto obsceno, feio. A gente está num processo educativo aqui, então tem que ser coisa bacana, que dê uma informação legal, né? Isso. Pode ser funk? Pode. Desde que a música, a letra da música, não fuja dos princípios acadêmicos, tá? Porque tem muita coisa que não é legal da gente colocar para crianças ouvirem, dançarem. Vocês são crianças, amores, tá bom? Existe muito funk muito legal, muito bom. Saibam escolher, tá? Pode ser balé, jazz, catira, funk, pode ser break, pode ser o que vocês quiserem, tá? Só uma pergunta.
Pera lá. Felipe, fala você primeiro, amor, que você tá tentando falar faz tempo. Quando a gente for fazer a coreografia, a gente tem que colocar alguma música junto? Sim, senhor. Tem que ter a sonoplastia também, tá? O Toda problema- aquele básico do teatro tem que ter nessa apresentação. Sonoplastia, iluminação, cenário. Prof, a música tem que ver com a coreografia, né? Sim, senhor. Ó, inclusive, se vocês quiserem... Pergunta. Olha uma coisa legal. Pera lá, Lu. Se vocês quiserem colocar algum... sabe aquela música que vocês escolheram para fazer a paródia? Pode ser sobre ela também, vai ser legal. Ô, Lucas, coordenador Lucas, já acabou nosso tempo? Eles têm alguma aula depois ou a gente pode continuar tirando as dúvidas? Eles já estão livres, tá? Na verdade, sexta-feira, eles terminam às 10h45. Mas como tem aula de artes, agora eles vão até 11h25. Então, teoricamente, eles já terminaram a manhã deles. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. A Pro vai continuar aqui mais uns minutinhos. Luísa, pera lá, deixa a Luísa falar agora. Lu, fala pra Pro, o que você queria perguntar? Ô, Pro, eu queria perguntar se a minha professora de balé, ela pode me ensinar alguns passos para eu fazer minha coreografia. Com certeza. Tá. Quem mais quer perguntar, levanta a mão. tchau. Pedro Caetano. Prof, o meu primo que tem ele tem 5 anos. Ano passado, na festa junina dele, ele dançou carimbó. Ai, que legal! Pedro Santana, qual que é a sua dúvida, querido? Eu tenho um editor aqui no computador. Pode colocar alguns efeitos? Pode colocar efeito, tá? Manu? Prof, eu, a Gabi e o Francisco vamos fazer juntos, tá? Sim, senhora. Mas os 3 têm que dançar, hein? Ai. Se esse Francisco não dançar, ele vai ver só. Tem que ser tão bom quanto foi a coreografia do ano passado na festa setembrina. Lembra que vocês dançaram aquela música tipicamente do norte do país? Foi muito bacana. Professora, posso dançar aquela coreografia do ano passado? Pode. Facilitou, né? Gabriel, tem alguma dúvida, querido? Não tô ouvindo. Fala mais pertinho do microfone. Prof, eu não sei dançar. Aprende! Ô, Gabriel, você pode até chamar seu irmãozinho se ele quiser aparecer junto com você. Aí, Por que você não estava na aula ontem, bonitinho? tchau, né? Sumiu, né? Ô, Gabri, mas você aprende, meu amor. Tem bastante vídeo no YouTube ensinando, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tem bastante coisa legal. A catira é um tipo de dança muito legal. É fácil de fazer, só precisa de treino, tá? Se você se interessar, dá uma pesquisada. Quem sabe você gosta. Tá bom? Mais alguém? Pode falar, lindeza. Prof, meu irmão pode dar tchau? Pode, claro. Tchau. Cadê ele? Fala Cadê? pra ele aparecer, dá um tchau e se some. Quer falar? Ah, é só falar. Ah, então tá. Vocês querem ver a Cecília? Sim. Querem? Peraí que eu vou pedir pro meu marido, pro meu esposo trazer. Pera lá. Pera lá que ela já tá vindo. Já tá vindo. Peraí. Vamos ver o pessoal? Vamos ver o pessoal? Olha lá o pessoal. Fala, oi, gente! Oi, gente! Eu que sou a Cecília! Ela deu risada aí, ó.
Olha, tudo descabelada. Oi, Tudo bem, Cecília. galera? Ei, Cecília. Ei. Opa, eu acho que ela assustou com a minha voz. Fala com ela, Maria Clara. Uma voz feminina às vezes ajuda. Fala em nenenês. Oi, Cecília. Oi, fala oi, amiguinha. Então tá, pessoal. Tchau, tchau. Um beijo. Tava morrendo de saudade de vocês, viu? Tchau, prof. Tchau, Tchau. gente. Obrigado. Tchau, Isa. Tchau, tchau. Luísa, quer dizer. Tchau, Maria. Até mais. Beijo. Tchau, Ju. Tchau. Tchau, Cecília.